Vamos iniciar nossa quarta aula de pirâmide. Nesta aula, eu vou falar sobre um caso particular entre as pirâmides regulares, que é o tetraedro regular. Como mostra aí no slide, ela é uma pirâmide formada por 4 triângulos equiláteros, todos congruentes entre si. Então, eu tenho aqui 4 faces, todas elas triângulos equiláteros, congruentes entre si. Vamos lembrar que ela foi citada na nossa primeira aula de geometria espacial, porque o tetraedro regular é um dos 5 poliedros convexos regulares. Além de suas faces serem todas regulares e congruentes entre si, de cada um de seus vértices parte o mesmo número de arestas. No caso do tetraedro regular, 3 arestas. Então, o tetraedro regular é uma pirâmide regular e está entre os 5 poliedros convexos regulares. Observando a sua planificação, vemos que ela gera uma figura plana formada por 4 triângulos, todos eles equiláteros e congruentes entre si, porque todas as arestas desse tetraedro são congruentes entre si. Logo, se eu quero calcular a área total de um tetraedro regular, eu posso fazê-lo de forma mais simples, escrevendo a sua área total em função da sua aresta A. Se eu quero encontrar a sua área total, basta calcular a área de uma de suas faces, elas são todas congruentes entre si, então a área de um triângulo equilátero de aresta A ao quadrado raiz de 3 sobre 4, vezes 4. São 4 faces congruentes entre si. Ou seja, a área total de um tetraedro regular pode ser escrita em função de sua aresta, pela medida da aresta ao quadrado, vezes raiz de 3. Podemos fazer o mesmo para o volume do tetraedro regular. Escrever o seu volume em função da medida da sua aresta A. Mas é necessário, primeiro, escrever a medida da altura desse tetraedro regular em função da aresta A. Porque vamos lembrar que o volume do tetraedro regular é dado por 1/3 da área da base vezes a medida da altura. A medida da altura de um tetraedro regular, ou seja, de uma pirâmide regular, como vimos na primeira aula, se relaciona com a medida do apótema da pirâmide, que é a altura do triângulo da sua face lateral, e do apótema da base, que no caso do tetraedro é o apótema de um triângulo equilátero, 1/3 da medida da altura desse triângulo. Formando esses 3 segmentos formam um triângulo retângulo, logo essas 3 medidas podem ser relacionadas pelo teorema de Pitágoras, onde a hipotenusa, que no caso é o apótema da pirâmide, ao quadrado, é igual à medida da altura da minha pirâmide, do meu tetraedro regular, ao quadrado, mais 1/3 da medida da altura dessa base, que é um triângulo equilátero, ou seja, o apótema da base, ao quadrado. Ou seja, a medida da altura do tetraedro regular que eu busco ao quadrado pode ser escrita em função da aresta A como a medida do apótema da pirâmide, que é a altura de um triângulo equilátero, de aresta A, que nós já vimos em aulas anteriores, pode ser escrito como A raiz de 3 sobre 2 ao quadrado, menos a medida do apótema da base ao quadrado, que é 1/3 dessa medida. 1/3 vezes A raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. Ou seja, a altura da pirâmide ao quadrado, a altura desse tetraedro regular, pode ser encontrada como 3 ao quadrado sobre 4, menos
3 ao quadrado sobre 6 sobre 6 ao quadrado, que é 36. 3 ao quadrado sobre 36. Simplificando isso aqui, resolvendo o mínimo múltiplo comum, nós vamos encontrar 2 ao quadrado sobre 3. Então, a medida da altura desse tetraedro regular pode ser dada pela raiz de 2 ao quadrado sobre 3. Então, fazendo depois, né, tirando a raiz, fazendo a racionalização correta, nós encontramos a raiz de 6 sobre 3. Eu escrevi, então, a altura desse tetraedro regular em função da aresta A do tetraedro regular. Posso, então, calcular o volume desse tetraedro regular em função da sua aresta como 1/3 da área da base, que é a área de um triângulo equilátero de aresta A ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, vezes a medida da altura desse tetraedro regular, que em função da sua aresta é dado por A raiz de 6 sobre 3. Logo, o volume pode ser escrito em função da aresta A como A ao quadrado vezes A ao cubo, raiz de 3 vezes raiz de 6, 3 raiz de 2. Esse 3 eu vou simplificar com um desses 3 aqui do denominador, então vai dar raiz de 2, e aqui embaixo 4 vezes 3, 12. Então, volume pode ser escrito em função da aresta A como A ao cubo, raiz de 2 sobre 12. Isso simplifica os cálculos de área total e de volume dessa pirâmide, que em particular tem todas as arestas congruentes, que é o tetraedro regular. Acompanhemos, então, um exemplo direto, de aplicação direta, dessas duas formas de escrever, né, a área total e o volume do tetraedro regular em função da sua aresta. Então, é um exemplo direto de aplicação, onde nós temos um tetraedro regular, cuja aresta mede 2 centímetros, e eu quero calcular a sua área total e volume. Então, se eu tenho a aresta, eu calculo de forma direta a sua área total, que é dada por 2 ao quadrado vezes raiz de 3, 4 raiz de 3, no caso, centímetros quadrados. E o seu volume, que é dado por 2 ao cubo, 8 raiz de 2 sobre 12, fazendo a simplificação aqui, 2 raiz de 2 sobre 3 centímetros cúbicos. Então, um exemplo direto que mostra como fica mais simples os cálculos de área total e volume no tetraedro regular, se eu tenho a medida da sua aresta. Antes de terminar essa aula, eu quero mostrar um outro poliedro convexo regular, que citamos na nossa primeira aula de geometria espacial, que é o octaedro regular. Como podemos observar aqui na nossa figura, no meu slide, é um sólido geométrico que pode ser pensado a partir de duas pirâmides regulares de base quadrada, duas pirâmides de base quadrangular regular, uma justaposta com a outra, de encontro com as suas bases. Então, esse sólido geométrico, o octaedro regular, ele é um poliedro convexo regular, né? Porque eu tenho 8 faces regulares, todas congruentes entre si. Então, são todos triângulos equiláteros, todas as suas arestas são congruentes, e de todos os seus vértices parte o mesmo número de arestas. No caso do octaedro, 4 arestas. Mas para
o cálculo de sua área e de seu volume, eu posso pensar a partir de duas pirâmides regulares de base quadrada. Eu pensando o octaedro dessa forma, se eu quero calcular a sua área total, eu posso só observar o meu sólido, que basta calcular a área de um triângulo e multiplicar por 8. Mas se eu quero calcular o seu volume, eu preciso, primeiramente, calcular o volume de uma dessas pirâmides quadrangular regular, e aí multiplico por 2. Então, eu divido, né, essa imagem como duas pirâmides quadrangular regular, e aí eu calculo o volume de uma dessas pirâmides e multiplico por 2. Ficamos por aqui. Até mais. Tchau, tchau.